Bom dia, amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero convidá-los todos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 28, para lermos todos juntos a grande comissão. Esse texto veio ao coração em virtude da aula da Escola Bíblica Dominical que nós teremos logo a seguir na classe Orlando Empic. Então, por conta desta aula de hoje, veio ao coração o desejo de antecipar o assunto da lição para que todos nós possamos meditar um pouquinho na pessoa de Jesus e na ordem que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Diz o texto bíblico: Jesus, Mateus 28, de 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti, agradecidos por estarmos juntos, cultuando o Teu nome bendito, cultuando o nome do Filho, cultuando o nome do Espírito Santo, e Te damos muitas graças, Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor em repartir conosco a Tua revelação. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse ato de culto, em que o Senhor precisa falar a despeito do pregador, precisa edificar, precisa instruir o Teu povo. E o Senhor usa da pregação como mecanismo para isto. Nós colocamos diante de Ti cada família que está aqui. Já oramos por isso anteriormente. E agora, uma palavra nossa do coração, pedindo as Tuas misericordiosas bênçãos sobre o nosso pastor, distante daqui, em estudos, em experiências novas na sua vida ministerial, e com ele o presbítero Saulo. Nós imploramos que o Senhor os abençoe lá e que abençoe as suas famílias aqui. Nós suplicamos que o Senhor seja conosco em tudo quanto fizermos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta ordem de Jesus não é privativa de Mateus. Não é o único que fala deste assunto. Mateus, na verdade, está ao lado de Marcos, está ao lado de Lucas, está ao lado de João, está ao lado do apóstolo Paulo, está ao lado do apóstolo Pedro nas suas convicções. Todos eles retratam que Jesus Cristo não deu nenhuma sugestão, não deu nenhum palpite, não deu nenhuma contribuição quando ele estava para partir deste mundo. Jesus Cristo deu uma ordem. E quando se fala de ordem, nós estamos entendendo perfeitamente o que isto significa. Porque quando nós recebemos uma ordem, não existe alternativa. Existe? Não existe. A gente não pode falar, e se eu fizer desse jeito? E se eu fizer daquele? Não, a ordem é explícita. Quando um soldado recebe uma ordem do seu superior no quartel e ele não a realiza do jeito que foi dada a instrução, o que acontece com ele? Ele pode ser preso. Ele pode ser punido.
E eu fico pensando que muitas vezes a gente encara a ordem do Senhor Jesus como um apelo, uma sugestão, um palpite de Jesus, como se fosse possível ter uma alternativa. Então, muitas vezes, o mecanismo de defesa é: eu não estou pronto para isso, eu não tenho elementos suficientes para cumprir esta ordem, eu sou uma pessoa assim, muito tímida, vamos deixar para outro fazer. Na verdade, ninguém disse que Jesus Cristo disse, ou que Jesus Cristo tenha dito: vá de porta em porta e dê uma revistinha. Ele não disse isso. Ele também não disse: vá para a mídia e faça grandes shows da fé. Ele não disse a forma como as pessoas estabelecem. Ele não estabeleceu uma estratégia. Eu me lembro de vários nomes de estratégia de proclamação da mensagem do Evangelho. E muitas vezes as pessoas pensam em se familiarizar com uma estratégia e não propriamente com a ordem. E eu quero então lembrar vocês que, além dos evangelistas todos reforçarem a ordem de Jesus para ser discípulos dele e promover o crescimento da igreja por meio do discipulado, esta proclamação do Evangelho da Graça foi prevista no Antigo Testamento pelos profetas, pelo salmista. Foi prevista na história de Israel. E o conteúdo da ordem de Jesus em Mateus é simples, duas coisas. Duas coisas ele disse: façam discípulos, façam aprendizes, construam aprendizes, encontrem pessoas e produzam nelas aprendizes do Evangelho. E a outra coisa é: desenvolvam essas pessoas no conhecimento do Evangelho. O Evangelho tem uma mensagem inicial e tem uma mensagem continuada de santidade. Primeiro a conversão, depois o processo de santidade até o fim da nossa vida. Este processo, esse conjunto de medidas, Jesus ofereceu um bônus. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Não é? Então, eu quero fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: quem é que dá a ordem? Qual a pessoa que está dando a ordem? Quem é essa pessoa? Quando os discípulos olhavam para Jesus, antes da sua crucificação, eles olhavam para Jesus como um homem bom. A exemplo do cego de nascença de João capítulo 9, um homem bom, um homem que tinha conhecimento do Altíssimo. Eles olhavam para Jesus Cristo e um dia, Jesus perguntou para eles: o que as pessoas dizem a meu respeito? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és a encarnação de Elias, ou um dos profetas do Antigo Testamento. Mas vocês, meus discípulos, gente que está andando comigo todo dia, vocês dizem o que a meu respeito? Então Pedro levantou a mão como o primeiro aluno da classe, sabe? Já viu aquele que sempre levanta a mão assim, que diz que sabe? Ele levanta a mão e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso eles não tinham noção. Eles não tinham noção do que Pedro estava dizendo. Nem o próprio Pedro estava dizendo que tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não estava compreendendo isso. Porque Jesus disse assim: você é uma pessoa muito feliz, Pedro.
porque não foi carne e sangue, não foi a tradição, não foram a todos os conhecimentos que você tem que te produziram isso. Essa declaração que veio, por meio de você, veio do Pai. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro recebeu como que uma revelação do alto para dizer: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Mas Deus não tem filho. Tem filho. E isto foi revelado a Pedro naquele instante, naquele momento. Ou seja, todos os outros discípulos ouviram essa declaração, provavelmente, e com certeza eles começaram a ter um novo olhar a respeito de Jesus, mas eles não compreenderam até depois da ressurreição de Cristo quem era verdadeiramente Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo morreu, alguns discípulos deles disseram: pronto, acabou, está tudo perdido. O nosso grande líder, o nosso grande Messias morreu. Já não há mais o que fazer. E Jesus, se juntando a eles no caminho de Emaús, disse o quê? Vocês são tardios para compreender as Escrituras, vocês não compreendem o que Deus está revelando. E a partir do Antigo Testamento, ele fez uma releitura do Antigo Testamento com aqueles discípulos, de maneira que o discurso de Jesus Cristo foi tão poderoso que ardia no coração das pessoas. Doía, porque aquele conhecimento era novo demais. Eles compreenderam. Mas mais do que isso, Jesus Cristo vinha avisando que ele iria embora. Vinha avisando que ele voltaria para o Pai, vinha avisando de que ele seria exaltado de uma maneira que ninguém o suplantaria mais. Por que mais? Porque antes ele se deixou ser suplantado, ele se entregou para ser morto. Os seres humanos o mataram, mas agora ninguém pode matá-lo. A própria morte não pode matá-lo. O diabo não pode interferir no seu projeto. E mais do que isto, Jesus Cristo afirmou, e os seus apóstolos afirmaram também, que ele está exaltado de tal maneira que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E não há outro nome acima do nome de Jesus Cristo, de maneira que todos os que o amam e os que o detestam adorarão o Senhor, reconhecerão que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. De maneira que quando ele chega e diz assim: toda autoridade me foi dada, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não há, na instância humana, na instância angelical, na instância natural, nenhum nível de autoridade que seja igual ao seu. Porque Jesus Cristo, afinal de contas, é Deus. E eu não posso encará-lo nem como o Cristo crucificado dos crucifixos das igrejas. Eu não posso nem encará-lo como o Jesus Cristo sofredor. Quando Paulo conheceu a Jesus Cristo, ele soube, sim, que Jesus Cristo havia sofrido, mas agora ele conheceu o Jesus Cristo glorificado. Ele conheceu Jesus Cristo exaltado. E ele disse que Jesus Cristo era Senhor. E ele também afirmou a respeito de si mesmo: eu sou escravo de Jesus Cristo. Ele reconheceu a autoridade suprema de Jesus Cristo. E quando fala-se Jesus Cristo dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, quem deu isso foi o Pai. Quem deu isso
foi o Senhor Deus. E quando lemos a palavra de Deus, nós vemos que esta autoridade não se resume em mandar. Mas a palavra de Deus nos mostra que essa autoridade resume-se, ou melhor, inclui o pastorear, inclui o proteger, aquilo que Isabel orou aqui. Coisas que acontecem no nosso dia que nós nem temos conhecimento, porque o Senhor cuida de nós. Ele está a proteger, Ele está a interceder, Ele está a engrandecer aqueles que necessitam de graça. Ele está revestido de poder, um poder imensurável. Não dá para calcular o poder de Jesus Cristo, e é com base nesse poder, com esta autoridade que é advinda do próprio Pai, que Jesus Cristo dá essa ordem. Então, gente, nós não estamos brincando com uma pessoa que muda de opinião. Nós não estamos tratando de uma pessoa que é influenciável. Nós estamos tratando com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que diante dos seus discípulos disse: eu tenho toda a autoridade, e o que eu determino a vocês é que vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta que não está no texto. Como é que nós vamos executar esta ordem? A ordem foi dada: vão e façam discípulos. Mas como é que nós vamos executar esta ordem? O Evangelho de João vai nos ajudar mostrando o seguinte: ele disse: fiquem aqui em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Lucas também confirma esta verdade. Não é possível nós fazermos discípulos sem termos a ajuda pessoal de Deus para fazer isto. E a ajuda pessoal de Deus é exatamente o envio da terceira pessoa da Trindade para habitar no meio do povo e dentro do povo. Em outras palavras, quando nós estamos em paz com Jesus, quando nós estamos de bem com Deus, o Espírito Santo do Senhor tem espaço para nos incentivar, nos ensinar, nos fortalecer para sermos os captadores de discípulos. Toda vez que nós recusamos a comunhão do Senhor por dirigirmos a nossa vida, por andarmos ansiosos com coisas deste mundo, por tentarmos viver com um pé na igreja e um pé no mundo, toda vez que isso acontece, a ação do Espírito Santo é enfraquecida na nossa vida e nós não temos vigor para testemunhar o Evangelho, nem para encontrar as pessoas a fim de comunicá-las a verdade de Deus. Então, se nós estamos em comunhão muito rala, muito superficial com o Senhor, nós não vamos conseguir fazer discípulos, nós não conseguiríamos pregar o Evangelho com naturalidade. Pelo contrário, vai ser muito constrangedor, porque as pessoas vão nos cobrar, dizendo assim: ué, você não é crente? Por que você está agindo como se não fosse? É muito difícil a gente ouvir essa palavra, porque envergonha o nosso Senhor. Envergonha o nosso Senhor e nos faz arbitrariamente desobedientes a esta ordem. Mas se ao contrário, nós abrimos o nosso coração, nós nos preocupamos em confessar pecados, nós nos preocupamos em
em conhecer as Escrituras, nós nos preocupamos em temer o Senhor, nós nos preocupamos em nos envolvermos com as coisas do Senhor, frequentar a igreja, batizar os nossos filhos, fazer com que a nossa casa seja um pequeno templo. Se nós temos essa convicção, meus irmãos, não faltarão oportunidades para a gente repartir o Evangelho de Cristo naturalmente. Obedecer à ordem do Senhor Jesus, vivendo na comunhão do Senhor, acontece naturalmente. Não dói. As pessoas saberão que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, porque nós não seremos capazes de esconder isso. O Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está fortalecendo, está instruindo, está nos fazendo relembrar de versículos que nós precisamos citar para as pessoas, está nos dando uma aula prática de teologia na hora ali. Quem fala de Cristo sabe como as palavras brotam. Quem fala de Cristo sabe como Deus dá alegria da gente ver as pessoas sendo confrontadas pela palavra e se arrependendo dos seus pecados. Eu não sei quantos de nós já levamos uma pessoa a Jesus Cristo. Vocês não sabem que isto é a bênção maior da vida de um crente? Não é ganhar dinheiro, não é ser prestigiado, não é ser eleito o melhor pregador do ano. Não, é uma alegria muito intensa da gente ver uma pessoa acolhendo a mensagem no coração e sendo despertada para querer confessar Jesus Cristo. Então, como é que eu executo a ordem de Jesus Cristo? Jesus delegou essa autoridade ao seu Espírito, ao Espírito do Senhor, e Jesus Cristo delegou essa autoridade a nós, aos seus discípulos. Nós estamos empoderados pelo poder de Cristo para falar com outras pessoas. Ontem nós tivemos o aniversário da nossa congregação, lá no Almerinda Chaves, e o presbítero Sena citou no final do culto que ele já está comunicando os vizinhos que a igreja vai se deslocar de lugar. E ele fez um comentário ali dizendo que alguns vizinhos disseram assim: olha, quando vocês vieram para cá, vocês trouxeram paz, vocês trouxeram tranquilidade, e nós vamos sentir a falta de vocês. Eu fiquei com vontade de dizer lá, disse assim, não, tem que vir aqui e buscá-los, para levá-los. Vim te visitar e quero mostrar para você onde é que a gente está reunindo agora. Vem cá, vem comigo. Porque é isso que uma igreja tem que fazer. A igreja não tem que se reunir para ficar recebendo autoajuda. A igreja tem que se reunir para se construir, para ouvir mais da mensagem do Evangelho e sair repartindo. Essa é a ordem. Essa é a ordem. E então, o Espírito Santo nos ajuda. Outra pergunta que eu quero fazer é: qual é o conteúdo dessa ordem? Meus irmãos, nós não estamos nesta terra para ensinar moral. Nós não estamos nesta terra para ensinar ética. Deixa os mestres gregos ensinarem ética. Deixa os mestres das disciplinas humanas ensinarem o humanismo. Nós não estamos aqui para ensinar o humanismo. Nós estamos aqui para ensinar o Evangelho. E eu sempre que leio o capítulo 11 de 1 Coríntios, eu vejo uma coisa extraordinária, um resumo do Evangelho, porque o apóstolo Paulo diz assim: eu recebi do Senhor, aliás, não é o capítulo 11, é o capítulo 15,
Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. Você tem que chegar no seu vizinho e lembrar: olha, Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu pelos pecados do mundo todo, como diz 1 João. Cristo se fez propiciação pelos pecados do mundo todo e não apenas dos nossos. Nós não sabemos quais são os eleitos de Deus. Nós não temos certeza de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque esta salvação se confirma no próprio indivíduo e no conhecimento de Deus, e ninguém mais. É por isso que a ordem diz assim: vá para todos os espaços possíveis, para todas as nações, para todos os tipos de pessoas, para todas as circunstâncias das pessoas e pregue. E pregar não é isso, subir aqui no púlpito e falar para uma igreja. Pregar, nesse sentido, não é isso. Fale. Olha, Deus me amou. Jesus Cristo veio à terra, Ele morreu lá atrás, mas Ele morreu por mim. E Ele morreu por todos os pecadores. Se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo para ter vida com Cristo. Essa é a mensagem. Você não vai ensinar ética, você não vai ensinar moral, você não vai ensinar bons costumes, você não vai ensinar nada disso. As pessoas precisam ouvir que elas são pecadoras. E as pessoas precisam ouvir que Cristo amou-as. E as pessoas precisam ouvir que Cristo perdoa pecadores. Vamos lembrar. Ele recebeu toda a autoridade para mandar isso. De Deus o Pai. Segunda coisa, Ele providenciou apoio. O Espírito Santo e a palavra são os elementos necessários para a gente transmitir essa mensagem. A gente não está sozinho. Terceiro, a mensagem é apenas essa. Não é defesa da predestinação, gente. Isso é coisa para a santidade. Não é defesa da eleição. Isso é para a santidade. Não é defesa da soberania de Deus para a santidade. É aqui, a primeira letra do Evangelho é esta: você é pecador, Deus não é. Deus te amou e entregou seu Filho. E Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e aceite pela fé a Jesus. O que eu tenho que fazer? Crer. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. O apóstolo Paulo chegou lá em Corinto e ele olhou aquela cidade idólatra, aquela cidade prostituída, e ele disse assim: o que eu vou pregar aqui? Eu vou pregar que a pessoa não pode ter sexo? Eu vou pregar Cristo crucificado. É só isso. É isso que as pessoas estão precisando. Uma mensagem de libertação para as suas vidas. E quando nós chegamos, então, nesta ordem, Jesus Cristo deu esse conteúdo, que está registrado tanto em Atos, tanto em Romanos, tanto em Efésios, quanto o próprio João. João diz: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem inicial que as pessoas precisam ouvir. E quando continuamos aqui, a pergunta que vem agora é: como é que nós vamos materializar, solidificar essa mensagem na vida das pessoas? O Senhor Jesus Cristo foi muito específico, muito claro, quando falou disso, dizendo: ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar. A guardar o quê?
Isso você pode, isso você não pode. É isso? Não, não é isso. Não é um conjunto de regras que Jesus Cristo mandou o povo guardar. A santidade, meus irmãos, a santidade é de um jeito muito simples. Ontem a palavra nos conduziu à ideia da imitação de Cristo. Não falamos disso? Falamos da imitação de Cristo. Imitar a Cristo. Este é um processo de crescimento que não acontece do dia para a noite. A gente passa a vida inteira e ainda certos pecados insistem em ficar na vida da gente. É demais. É uma vergonha para a gente, mas a gente chega aos 80, 90 anos repetindo as mesmas falhas dos anos 20. Não conseguimos nos libertar disso, porque nossa natureza está junto com a natureza que Jesus Cristo implantou na vida da gente quando a gente creu e se arrependeu dos pecados. Mas ela tem que ser morta. Essa velha natureza tem que ser morta. Ensinar a guardar significa fazer com que a pessoa cresça espiritualmente, pelo conhecimento e pela prática das coisas do Evangelho. Então, quando eu sou crente novo, a primeira coisa que eu preciso saber é que Jesus Cristo morreu por mim e que está disposto a perdoar os meus pecados. Mas o segundo passo é que eu preciso ir na direção dele e crescer em santidade, em justiça, em verdade. E essas coisas são fruto do Espírito. Eu preciso me apropriar do Espírito Santo cada vez mais para ser imitador de Jesus. Quando falamos em ensinar a guardar, meus irmãos, isso significa que os crentes mais experientes, não quer dizer mais velhos, quer dizer mais experientes. Os crentes que já tiveram experiências mais profundas com Cristo na igreja devem ser instruidores dos mais novos, dos novatos. Então faz bem, meus irmãos, nós olharmos para a nossa igreja e nós vermos uma família recém-convertida ao Evangelho e adotarmos. Essa família vai ser minha família adotada. Então, eu vou orar por ela. Toda vez que eu tiver chance, eu vou ministrar a ela. Eu vou repartir com ela a experiência que eu já ganhei no caminho do Evangelho. Porque eu quero ser imitador de Cristo e eu quero fazer estas pessoas imitadoras de Cristo também. Eu não quero que elas adotem minhas ideias. Eu não quero que elas me copiem simplesmente. Eu quero que elas sejam imitadoras de Jesus. E eu quero convidá-las, eu quero exortá-las, eu quero encorajá-las a crescer em Cristo. Não dá para a gente fazer isso com uma pessoa fora da igreja que não conhece o Evangelho. Primeiro, ela precisa crer em Jesus. Vindo para o povo de Deus, aí sim, ser acolhida, ser adotada, ser trabalhada com aquilo que Deus me dá. É para isso que estão aqui os pastores. Você chega para o pastor e diz assim: pastor, tem algum material que possa me ajudar, no sentido de eu ajudar aquela família lá que é nova em Cristo? Essa é a ideia da cadeia de ensino, de devoção. Por que nós temos grupos pequenos? Qual é o objetivo dos grupos pequenos? Fazer com que as pessoas adotem a nossa filosofia ou a filosofia do líder? Não! Nós estamos aqui para construir pessoas para imitar Cristo. Nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos no Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo deu uma ordem. Ele tinha autoridade para dar essa ordem? Já vimos que tinha. Para executar essa ordem, ele deu o Espírito. Já vimos que ele é a ferramenta básica.
A pessoa já experimentou a graça de Cristo na sua vida. Agora, ela precisa crescer. Os nossos filhos precisam crescer. As gerações que vêm precisam crescer. E eu termino esta fala olhando para o bônus. E qual é o bônus? Eu estou com vocês todos os dias. Você quer coisa mais assustadora do que essa? Por que assustadora? Porque se a gente estiver em pecado, gente, Jesus está aqui, ó, olhando, anotando. Nós vamos ser julgados pelas obras que fizermos por meio do corpo. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Cada um vai. Cada um vai. Mas é tão bom quando a gente diz aqui, quando a gente entra no carro sozinho, o banco de passageiro está vazio, a gente bota a mão no banco e diz assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor é meu Salvador, é meu Senhor, mas também meu amigo, minha companhia, aquele que me orienta, aquele que me instrui, aquele que me faz teu imitador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me descuida, o Senhor não se descuida de mim. E tudo quanto eu estou vivendo neste tempo precisa ser para a tua glória. Eu quero te glorificar, eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero te honrar. E eu agradeço, porque o Senhor não foi embora. O Senhor está na glória, mas o Senhor está aqui. Há um cântico velho que diz: Deus está aqui, tão quantos, ou como é que é? Tão certo como o ar que eu respiro. Vamos cantar? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Agora na primeira pessoa do plural, nós. Vamos lá? Deus está aqui, aleluia, tão certo como nós nos respiramos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como nós falamos e podemos ouvir. Isso é heresia, né? Já mudei o cântico. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus seja louvado.